Sandra, boa noite. Olá, boa noite. Então, como estás? Estou bem, estou ótima, sim, apesar do frio. Estamos as duas com vestidos às bolinhas. Estamos. Será que é igual? Não foi combinado. Não, não me parece igual, acho que eu estou a ter uma gola mais alta. São pérolas. Ai, são pérolas, ok. Olha, Pronto. parece combinado. Então, se calhar damos aqui uns segundos para as pessoas entrarem. Claro, sim. Vou Costumas ter começar muita por gente, falar. costumas ter Ah, muita gente a participar, sim? Ixi, que sim. bom. E também tenho tido muitas visualizações posteriormente, que acho que também as pessoas devem pôr no play depois para ouvir, porque dá para ouvir como se fosse um podcast depois. Claro, Então, pronto, tem sido uma experiência muito, muito engraçada. que Se bom. calhar vou começar por relembrar esta série de lives. Portanto, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Rita. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Dr. Trouble. Esta é a minha página no Instagram, que eu tenho desde 2018, na qual falo um bocadinho de lifestyle, de medicina e de viagens, geralmente mais focadas na vertente humanitária, mas no geral que tenta um bocadinho ressalvar a parte do contacto com as diferentes culturas de uma forma mais única do que as viagens propriamente turísticas, a que nós estamos mais habituados, e promove um bocadinho um olhar diferente sobre realidades também muito diferentes. E então, desde há algumas semanas, comecei a fazer esta série de lives em que trago convidados que ajudam a mostrar um bocadinho dessa perspectiva única nas suas várias vertentes. Já tive algumas médicas, que foram todas meninas, mas não só. E hoje a nossa convidada é a Sandra. Ela não é médica, mas é uma viajante muito aventureira e, além disso, é biblioterapeuta. Como já disse nas minhas histórias, não sei se vocês viram, mas a Sandra tem duas grandes paixões, os livros e as viagens, e tem aliado estes dois gostos muito particulares durante o seu percurso de vida. Ela tem realmente na sua bagagem já viagens muito, muito interessantes. Já fez uma viagem ao mundo, uma volta ao mundo, e depois dessa volta ao mundo viajou até ao Irão e apaixonou-se completamente pela cultura iraniana, tendo depois voltado mais duas vezes ao Irão. Portanto, ao todo já foram 3 visitas ao Irão. E Uhum. gostou tanto dessa experiência que depois escreveu um livro sobre isso e então eu achei que ela era a convidada perfeita para hoje, para nos aquecer um bocadinho a noite de domingo neste dezembro gélido e nos encantar com as suas experiências. Olá, Sandra. Obrigada, Rita. E Obrigada pelo convite, obrigada. É um gosto de estar aqui contigo. obrigada por teres aceito. Então, se calhar para começar, gostava de perguntar primeiro de onde é que surgiu este teu interesse pelos livros e pelas viagens e de que forma é que surgiu também a ideia de aliar os dois no teu Uhum. percurso. Na verdade, é uma herança. Os livros e as viagens estão interligados, porque nós, quando lemos, também estamos a viajar sem sair do sítio, não é? Estamos a construir cenários na nossa cabeça, a ver cidades nas quais nunca estivemos, edifícios, monumentos, paisagens, e estamos sentados em casa ou num jardim ou numa esplanada e estamos de facto a viajar porque o cérebro simula tudo isso. E eu sou filha de imigrantes, os meus pais emigraram para a França no início dos anos 70 e eu nasci em França, nasci ali perto de Paris. E nasci numa casa onde havia livros, onde se lia, ainda hoje. A minha mãe lê bastante, se calhar já mais que o meu pai gosta mais de ouvir música. E então, muito naturalmente, entre os livros que havia em casa, as viagens que fazíamos entre Paris e Portimão, no verão, não é? Quando vinhamos a Portugal passar férias, às vezes no Natal, não muitas vezes no Natal, mas às vezes também vinhamos no Natal, isso acabou por estar aliado
desde o primeiro momento, muito pequena, comecei a perceber o que era viajar fisicamente e a gostar muito dessas viagens. Gosto muito de longas viagens de carro até hoje. Também adoro andar de avião e gosto muito de aviões comerciais e gosto muito de aeroportos e gosto muito de comida de avião. Gosto de tudo que tenha a ver com aviões. E Comida de também avião partida, não partilho esse gosto. eu gosto desse ritual. E, e cedo também comecei a envolver-me com as histórias e com a magia das histórias. Primeiro as histórias que me contavam e depois as histórias que eu comecei a ler de forma independente, quando aprendi a ler e a escrever. O meu pai também sempre foi um grande contador de histórias. Eu venho de uma família, quer de um lado, quer do outro, onde se contam muitas histórias, aquelas histórias da família, daqueles dos bisavós, daqueles familiares já bastante longínquos. O meu pai ainda conta muitas histórias da guerra colonial, porque ele fez a guerra em Moçambique, e histórias da infância e tudo isso, portanto, cresci rodeada de histórias e cresci rodeada de viagens, e muito naturalmente as duas coisas estão umbilicalmente ligadas, portanto, nem sequer foi uma ligação que eu tivesse feito sozinha ou descoberto mais tarde. Para mim sempre foi quase a mesma coisa, viajar com histórias e viajar fisicamente. Isso é muito interessante o que dizes, porque há muitas pessoas que pronto, acabam por escolher a profissão ou os hobbies com base na herança das famílias, porque no fundo é aquilo que elas observam ao crescer, não é? Que vem, é a realidade mais familiar que conhecem. Então é Sim, muito giro, estás a fazer essa conexão com a tua herança familiar, no fundo. sim, sim. Então, e ao cresceres ou quando te começaste a interessar pelas viagens de forma independente, há algum livro assim que te tenha marcado mais, que queiras falar? Sim. Um livro que me tenha marcado em relação, que tenha marcado o meu desejo de viajar. Se calhar inicialmente, deixa-me pensar, se calhar inicialmente até mais a música e não tanto os livros que eu lia, mas os livros que eu ouvia falar em casa. Sim. E na relação depois com aquilo que estudávamos na escola. Eu gostei sempre muito de história, fui sempre muito boa aluna na história e gostava particularmente da época dos descobrimentos. Uhum. E, e sonhei durante muitos anos com o ir ao Brasil e o ir ver o Brasil com os meus próprios olhos, e na casa dos meus pais ouvia-se muita música brasileira e o meu pai era um grande leitor do Jorge Amado e a minha mãe também, do Érico Veríssimo, e então esse cocktail de literatura, música, matéria que se estudava na escola, na minha disciplina, naquela que era uma das minhas disciplinas preferida, acabei por crescer durante muitos anos com esse desejo de ir ao Brasil um dia, e foi algo que tive até a oportunidade de concretizar muito cedo, com 20 e poucos anos, porque foi a primeira vez que fui ao Brasil foi na minha viagem de finalistas. E depois eu também acabei por ler, inclusivamente, os livros do Jorge Amado, do José Mauro de Vasconcelos, não é? Do meu Pedro Laranja Lima, do Veleiro de Cristal, todos esses livros que também havia na casa dos meus pais, que eu li o que havia lá em casa. E quando fui ao Brasil pela primeira vez a Salvador da Bahia, tive essa sensação fortíssima de lá ter estado noutra vida, uma sensação muito forte de déjà vu, de conhecer aquilo, dos cheiros me serem familiares, as paisagens, foi muito forte. E depois voltei rapidamente a Salvador com os meus pais, porque senti que não fazia sentido ter lá ido sem eles, não é? Porque a viagem tinha sido muito forte para mim também pela influência que eles exerceram nesse meu desejo de vir a conhecer o Brasil e Salvador da Bahia particularmente. E entretanto, na volta ao mundo, voltei a Salvador da Bahia e acho que o Brasil foi o país que eu mais visitei até hoje. Eu terei ido ao Brasil 9 ou 10 vezes. Portanto, aí foi a literatura, foi a música, as novelas também, obviamente, tudo isso foi contribuindo. Sim. E no Brasil, qual é assim a zona que mais te fascinou?
Eu gosto muito de Salvador da Bahia, e é a cidade no Brasil que eu mais visitei. Estive lá 3 vezes, já fui 2 vezes ao Rio de Janeiro e todas as outras cidades, São Paulo, Brasília, só lá estive uma vez, Campo Grande, estive também mais a norte, em Fortaleza, estive mais a sul porque vivi um ano no Uruguai e como fazia fronteira ali com o Rio Grande do Sul, acabava por ir ao Brasil algumas vezes, essa zona mais a sul. Pronto, mas sem dúvida Salvador da Bahia, que foi também a primeira capital do Brasil, enfim, foi o sítio onde nós, portugueses, enquanto o Brasil foi nossa colónia, nos estabelecemos primeiro. Tem uma herança portuguesa fortíssima na arquitetura e em muitos outros aspectos. E depois tem toda a música e toda a cultura e toda a arte que vem dali, não é? Que é um bocadinho o coração, diria, cultural do Brasil, toda a literatura, os tropicalistas, o Caetano Veloso, a Maria Bethânia, Gilberto Gil, e, e pronto, eu cresci muito também influenciada pela música dessas pessoas todas e pela literatura também. Sim, Salvador da Bahia, no Brasil, sem dúvida. Uau, agora só com este bocadinho fiquei com. Ai, tenho tantas perguntas para fazer. Se calhar, aproveitando aqui que o Brasil foi um dos pontos de passagem para a tua volta ao mundo, eu queria perguntar-te o que é que te motivou a ires dar uma volta ao mundo, se a preparação foi muito difícil, em termos monetários, Sim, assim a, uma breve a, visão, porque nós a seguir vamos para o Irão, é só para termos sim, assim uma visão geral. claro. Então, a volta ao mundo era uma coisa. Eu não queria. A ideia inicial nem era bem uma volta ao mundo. Eu queria muito fazer uma longa viagem, queria muito passar por essa experiência de colocar uma mochila às costas e ir com tempo. Uhum. Eu sempre viajei muito, aliás, quando comecei a trabalhar e a ganhar dinheiro, com o meu primeiro salário, eu fui logo abrir uma conta poupança na Caixa Geral de Depósitos para colocar dinheiro de parte todos os meses para viajar, era a minha prioridade. E é uma coisa que eu faço hoje em dia, é a minha prioridade quando poupo dinheiro é para viajar, é para comprar livros e para viajar. Fica aqui já a dica. Sim, e eu queria muito já nos tempos da faculdade, eu pensava nisso, eu estudei Relações Internacionais, também muito motivada para esta questão da viagem, não é? Do mundo, de explorar o mundo com pretexto profissional, que acabou por não se concretizar, mas era uma coisa que eu queria fazer havia muito, muito tempo. E depois aí de uns percalços vividos, sobretudo ao nível da saúde, e numa fase em que eu no trabalho já não estava muito feliz, pensei, bem, e por que não? Por que não fazer agora uma pausa? Isto foi em 2012, 2013, numa conversa que tive com o meu irmão, até no sítio onde eu estava a trabalhar, estava lá no chat, no Gmail, estava a festejar o meu 9º aniversário de autotransplante de medula óssea, porque eu em 2003 adoeci com uma leucemia e tive que fazer um autotransplante. E estava no 9º aniversário, no ano seguinte faria os 10 anos de autotransplante, e eu, não estando feliz no trabalho, tinha já um projeto também meu, que é o Acordo Fotográfico, que é um blog que passa por fotografar pessoas a ler, pessoas que eu encontro em locais públicos, fotografo-as a ler e converso com elas e depois escrevo sobre essa experiência. E pensei que se calhar em 2014, pelo 10º aniversário, era uma boa altura para fazer 3 coisas. Primeiro, parar para pensar no que estava a fazer com a minha vida profissional. E eu já não era muito feliz com o que fazia. E já estava com 41 anos, 40, 41 anos, e achei que se era para tomar uma decisão tinha que fazê-lo naquela fase. Uhum. Depois, eventualmente, pelo 10º aniversário do meu autotransplante, festejar esses 10 anos em grande. E fazendo uma viagem, arranjar conteúdo para o acordo fotográfico. Portanto, o meu objetivo seria também viajar para conhecer leitores e fotografá-los e conversar com eles. E nessa conversa com o meu irmão desabafei, que era de facto o que me apetecia fazer na altura, já em 2012 ou 2013, era precisamente concretizar esse sonho, pôr uma mochila às costas e desaparecer, pedir uma licença sem vencimento e partir. E
E nessa conversa o meu irmão perguntou-me só o que é que me impedia de fazê-lo e na verdade não havia muito que me impedisse de fazê-lo. A única responsabilidade que tinha era com o trabalho, mas eu tinha-me entretanto organizado financeiramente para poder pedir uma licença sem vencimento por uns meses para fazer essa viagem. Acabei por pedir a licença e ela foi-me atribuída ainda em 2013, na reta final, início de 2014, e parti rapidamente, porque entretanto, entre abril de 2013 e o final desse ano, fui planeando a viagem. Como tenho este blog, que é o Acordo Fotográfico, é uma piada com o Acordo Ortográfico, pensei que poderia aproveitar para visitar países onde se fala português, de língua oficial portuguesa, e territórios onde ainda se fala português, como Macau, Goa, Malaca, embora Malaca tenha sido, nesse aspecto da relação com a língua e com a cultura portuguesa, muito honestamente fiquei bastante desiludida com o que testemunhei. Mas pronto, então pensei, posso visitar estes países, não ia fazer o objetivo não era propriamente fazer uma volta ao mundo, mas à medida que fui planeando a viagem, percebi que tinha dinheiro, que fui lendo sobre as viagens dos outros, comprei alguns livros com relatos de viajantes que tinham feito essas viagens desse género, voltas ao mundo, e depois quando a minha amiga de Portimão se juntou também à viagem, e percebemos que se íamos visitar Timor, tínhamos que fazer escala na Austrália, porque não visitar também Sydney e ficar uns dias em Sydney, e depois estando ali em Timor, já que ia a Malaca e depois a Macau, porque não ver outros países do Sudeste Asiático, acabámos por perceber que poderíamos de facto fazer uma volta ao mundo, sair daqui, ir para o Brasil, do Brasil voar para a Austrália, depois fazer o Sudeste Asiático todo até à China, da China entrar na Ásia ainda, na Índia, e depois da Índia ir para o continente africano, e isso resultou numa volta ao mundo. Pronto. E o planeamento foi bastante fácil, muito honestamente. Eu já tinha uma grande experiência de viagem, já tinha também feito viagens muito longas, já tinha ido à China, já tinha ido ao Japão, já tinha ido à Índia, já tinha explorado bastante a América do Sul, já andava a fazer viagens havia algum tempo também, sendo eu a planeá-las. Portanto, percebi também rapidamente que aqueles bilhetes de avião que permitem fazer uma volta ao mundo não se adequavam à viagem que nós queríamos fazer, porque tem regras que acabam por nos partilhar um pouco. Isso existia. Sim, há bilhetes desses em que nós não podemos voltar para trás, por exemplo. Pronto, e em algumas viagens isso teve que acontecer. Portanto, decidimos encarar o custo de ir viajando e ir comprando as viagens. Basicamente foi isso. Implicou estarmos a viajar e continuar a planear. Até tivemos que fazer algumas alterações ao plano original, porque não conseguimos ir a Angola e a Moçambique, e em vez disso fomos a Zanzibar, portanto Tanzânia, Zanzibar e África do Sul, e essa foi uma alteração que já fizemos estando em Macau, entre Macau e Hong Kong, portanto foi mesmo ali um plano B um bocado em cima da hora. Gastámos 10 mil na viagem propriamente dita, 10.300 euros em 6 meses. Nas viagens de avião ou em tudo? Tudo, Em tudo? tudo. Sendo que foram quase 5 mil em viagens de avião. Portanto, eu fiz uma volta ao mundo com os outros 5 mil euros, basicamente, não é? Todos os alojamentos, todas as visitas, todos os outros meios de transporte, todas as refeições, todos os museus, tudo. Comprei pouquíssima coisa também, porque o objetivo não era esse, e tudo que eu comprasse tinha que carregar às costas. Portanto, as compras não eram uma prioridade, mas acabou por ser uma viagem muito em conta e admito que poderia até ter sido mais barata, porque no Sudeste Asiático os alojamentos são tão baratos que optámos por não ficar em hostels, não partilhar camaradas nem nada disso, acabámos por ficar em hotéis bons, bons hotéis, porque era tão barato que podíamos ficar de facto muito bem alojadas, mas sei que há pessoas que fazem viagens semelhantes com muito menos dinheiro. E depois, em cima disso, fizemos um seguro de viagem e um seguro de vida, que custou cerca de 500 euros. Importante. E é muito Para importante que para uma viagem. pela parte da medicina do viajante. Sim, sem dúvida. E depois fizemos, claro, a consulta do viajante e isso implicou também
a profilaxia da malária, que tivemos que fazer durante muito tempo, porque nós andámos muito pelos trópicos, e todas as vacinas que nós não tínhamos e que tivemos que fazer, e algumas não estão contempladas pelo plano de vacinação nacional, portanto tivemos que pagá-las do nosso bolso, como por exemplo a encefalite japonesa, entre outras vacinas É que mais tivemos que cara, fazer. acho que tem 90 euros, cerca de Na 90. altura foram 120, em 2013, 2014, sim. Foram 120 euros, duas doses, sim, sim. E pronto, e foi isto, portanto foi muito, com muita flexibilidade, também, mesmo estando no terreno, por exemplo, nós não tínhamos planeado estarmos quase 3 semanas no Vietnã, mas gostámos tanto que fomos protelando a estadia, fomos protelando a partida e fomos aumentando a estadia. Lá está, não deu para ir a Angola e a Moçambique, fomos a Zanzibar e Tanzânia, Zanzibar e a África do Sul. Na África do Sul também ficámos bastante tempo, viajámos bastante dentro do país, portanto com os pés bem assentes no chão, com algum planeamento, porque 6 meses parece muito tempo, mas não é. Nós estávamos em estado de choque no último dia da viagem em Cabo Verde, nem queríamos acreditar que os 6 meses já tinham acabado na véspera Qual de é a regresso. sensação, qual é a sensação assim a meio da viagem, sei lá, não tens saudades de casa ou não sei, qual é a sensação? Qual é o lado negativo? É isso que eu quero Não, perguntar. Há sempre. honestamente, no meu caso, não teve lado negativo absolutamente nenhum. Sabendo que eram 6 meses, eu sabia que o tempo passava depressa. Já tinha a experiência de viver um ano fora e lembro-me bem do que foi estar a fazer as malas para deixar Montevideo. Lembro-me muito bem, foi em 1999, mas tenho essa memória muito viva de estar a fazer as malas e de me perguntar, a chorar o babirranho. Eu nunca mais voltei ao Uruguai, portanto eu sabia que dificilmente voltaria ao Uruguai, vivi lá um ano, conheci o país o melhor que pude e o mundo é tão grande, acabei por nunca mais repetir esse destino. E lembro-me de estar a fazer as malas com esse espanto, mas como é que se passou um ano? Como é que o tempo voou? Portanto, nesta volta ao mundo eu sabia que 6 meses iam saber a pouco. Na verdade, eu quando pedi a licença sem vencimento, eu assinei uma espécie de contrato em que me comprometia a estar no meu posto de trabalho no dia 1 de setembro de 2014 e se não estivesse, perdia o meu posto, não é? Porque já não contavam comigo. E na altura eu tinha dinheiro para continuar a viajar. Teria sido uma grande irresponsabilidade, mas era o que me apetecia. Pronto, a Sandra, adulta e responsável, falou mais alto. Mas esta viagem não teve contraindicações absolutamente nenhumas. Correu tudo muito bem. Nós fizemos 32 voos, pegada ecológica e recuperável, tenho a consciência disso. Não se perdeu uma única bagagem, não houve problemas absolutamente nenhuns, não perdemos nada, nunca fomos assaltadas, nunca fomos enganadas, nunca. Quer dizer, houve assim uns câmbios um bocado manhosos lá no meio da selva, na fronteira do Laos com a Tailândia, que não correram muito bem. Mas foi tudo perfeito, fizemos amigos, todos os dias fazíamos alguma coisa pela primeira vez na vida, Sim. ou porque comíamos alguma coisa, ou porque íamos a algum sítio novo, ou porque visitávamos um monumento extraordinário. Portanto, para mim não houve, eu não tive saudades de Portugal, não tive saudades de casa. Na altura as videochamadas já eram muito frequentes, portanto volta e meia via os meus pais e via a minha família e punhamos a conversa em dia. Não tive saudades do trabalho, não tive saudades de nada, Imagino que não. não tive saudades de nada de que tenha ficado para trás. Portanto, para mim foram 6 meses de pura felicidade, harmonia e realização pessoal. Também é muito. É uma ideia, são duas ideias muito poderosas que partilhaste, porque a primeira de que estavas insatisfeita com o teu trabalho e precisavas de um reset e de um tempo para refletir. E Uhum. não sei, eu acho que isso é muito, muito poderoso, como eu estava a dizer, porque eu acho que na sociedade em que nós vivemos isso não é assim tão bem aceito. Embora eu pessoalmente considere que isso é fundamental, porque se não fizermos, acabamos por acordamos aos 50 e pensamos o que é que eu andei a fazer da vida, não era nada disto que eu queria, mas há muitas pessoas que acabam
Assim, e nesse sentido, sei lá, a viajar dá uma perspectiva muito única, porque nos tira um bocadinho de todas as ligações a que nós estamos habituados no nosso ambiente. E depois a Sim, questão de tu teres passado por uma doença tão assustadora, não é? Também te uhum, dá, se calhar, uma força e uma perspectiva diferente do que sim. pronto, o resto das pessoas que não tiveram esse abrir de olhos, entre aspas. Sim. Essa noção muito clara de que a vida é finita e que poderia ter acabado prematuramente. Sim. Sim, sabes que ainda hoje eu dizia a uma amiga, é curioso, estive com umas amigas e eu dizia a uma das minhas amigas que ter tempo para parar e ter tempo para refletir e dar uns passos atrás e ver as coisas de outra perspectiva é um luxo tremendo. A maior parte das pessoas não pode dar-se esse luxo. E Uhum. às vezes param durante 15 dias, um mês, porque têm a possibilidade, por exemplo, de meter uma baixa ou qualquer coisa assim, não é? De se ausentarem do trabalho, mas às vezes um mês também não chega e 15 dias também não chegam. E vêm cilindradas pela rotina, pela força da rotina, pelas responsabilidades do trabalho e as contas para pagar, e não se podem dar esse luxo de tirar tempo, de se retirarem, se afastarem, de recuarem um pouco e de verem as suas circunstâncias e a sua vida de outra perspectiva. E eu tive esse luxo, porque pedi a licença sem vencimento que me foi dada, muito provavelmente se ela não me tivesse sido dada, eventualmente eu ter-me despedido, portanto o que aconteceu depois se calhar teria acontecido um bocadinho mais cedo, mas eu depois também não fiquei muito mais tempo naquele trabalho, fiquei mais 6 ou 8 meses. Uhum. Portanto, se calhar, mesmo sem licença, sem vencimento, eu teria viajado na mesma. Isso para mim estava bastante claro. Mas há muitas pessoas que não têm de facto a possibilidade. Eu organizei para isso, poupei dinheiro durante anos a fio para também um dia poder dar este salto, não só esta paragem e realizar este sonho, mas depois dar o salto para o salto profissional, mudar de vida profissionalmente. Mas lá está, tive essa clareza, essa vontade, as minhas circunstâncias também assim o permitiram, solteira, sem filhos, sem essas responsabilidades todas que também pesam muito quando se tomam decisões deste género, não é? Sim. Portanto, para mim acabou por acontecer assim, mas eu tenho essa noção, é o tempo, eu acho que o segredo é o tempo. Eu digo isto a muitas pessoas, para, se puderes, para, afasta-te um bocadinho, para, recua, recentra-te, pensa, porque só com o tempo é que nós podemos planear um plano B, não Sim. é? Sem tempo, senão a rotina leva a melhor. E Isso é nós muito verdade. Isso vamos é muito... empurrando com a barriga, vamos empurrando com a barriga. Depois dessa experiência tão incrível, mas não passaste pelo Irão. Não passei pelo Irão, mas conheci muita gente nessa altura que já tinha passado pelo Irão. E Uhum. o Irão já andava aqui a rondar-me havia muitos anos nessa altura, desde 2001 sensivelmente. É tão curioso como estas coisas acontecem. Não que eu não conhecesse o Irão, é óbvio que eu sabia onde é que ficava o Irão, conhecia o Irão. O Irão é o herdeiro dos impérios persa, não é? Dos grandes persas, essa cultura absolutamente extraordinária, mas eu acabei por ler um livro sobre o Irão, precisamente na altura em que o mundo despertou para aquilo que o Bush na altura definiu ser o eixo do mal, depois dos atentados do 11 de setembro ao World Trade Center e ao Pentágono, etc., nos Estados Unidos. E precisamente em 2001 eu leio um livro de viagens sobre o Irão e fiquei absolutamente fascinada e pensei, bem, eu tenho que ir ao Irão, eu quero ir ao Irão, não é agora que vou ao Irão, não é? Os atentados tinham acabado de acontecer, outra vez uma guerra a deflagrar ali naquela zona. Qual Sim, foi diz. esse livro? Lembras-te qual é que foi? Lembro-me, claro, já o li mais do que uma vez. Chama-se Lua de Mel no Irão e é Uhum. um livro que está esgotadíssimo em Portugal, é uma pena, mas vocês encontram, qualquer pessoa encontra nas bibliotecas públicas, de uma autora canadiana que se chama Alison Waring.
E o livro tem este título que remete para um romance até assim um bocadinho meloso, não é? Lua de Mel no Irão, mas na verdade o que ela fez, ela escreveu um relato de viagens, de viagem. Ela esteve quase um ano a viajar pelo Irão com um amigo com quem ela não tinha relação absolutamente nenhuma, ela até fala muito abertamente disso. Ela partilhava casa no Canadá com este amigo que era homossexual e amicíssimos, decidiram viajar juntos, mas na altura, ainda nos anos 90, porque ela fez esta viagem antes dos atentados ao World Trade Center, no final dos anos 90, 98 ou 97, se não me engano, para poderem partilhar quartos em hotéis, etc., eles disseram que estavam casados, que tinham casado e que estavam a fazer a lua de mel no Irão. E ela conta a história, falsificaram uma certidão de casamento e tudo, para a coisa parecer assim bem fidedigna. E então acabou por dar esse título ao livro, mas o livro é um relato de uma viagem de vários meses que ela fez pelo Irão com este amigo. E eu li esse livro em 2001 e meti na cabeça que um dia iria ao Irão. Com toda a confusão depois no Médio Oriente, acabei por perceber, e o Irão também não era um país muito aberto ao turismo, não é? Não era propriamente um país que tivesse as fronteiras abertas, nem estava propriamente organizado para receber turistas. Mas, paulatinamente, à medida que eu fui fazendo as minhas viagens, volta e meia cruzava-me com alguém que já tinha ido ao Irão, e isso voltou a acontecer na volta ao mundo. Estive com a... Aliás, fizemos amigas, somos amigas até hoje, também uma grande viajante que é a Emma, e eu quando a conheci, ela já estava a viajar também havia 9 meses e estava a fazer a sua volta ao mundo, só que ela tirou 3 anos. Eu tirei 6 meses e ela tirou 3 anos para viajar. E, e nessa volta ao mundo ela foi ao Irão e eu também acompanhava aquilo que o Filipe Morato ia escrevendo, também ele foi 15 vezes ou mais ao Irão e estava completamente determinada a ir. E pronto, não foi em 2014, mas foi em 2016 que fui pela primeira vez. E depois voltei mais 2 vezes. E que tal? Qual foi assim a tua primeira impressão do Irão, quando lá chegaste? Foi surreal. Foi surreal. É literalmente entrar noutro mundo, porque é um país que está muito fechado a tudo o que são influências do mundo ocidental globalizado. Eu tenho a ideia que todos os países do Médio Oriente, no geral, estão, no geral, têm um bocadinho ainda essa filosofia, sei lá, mesmo no YouTube muitos vídeos estão vedados, por exemplo, da Beyoncé ou artistas mais pop, eles não têm acesso. Sim. Há muitas, sei lá, muitas bandas que para nós são óbvias, eles nunca ouviram falar. Esse tipo de coisas mostra que de facto há uma grande limitação com que eles acedem à cultura ocidental e da conexão Sim. com o mundo ocidental. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho mesmo ainda hoje. Sim, mas por outro lado, se fores, por exemplo, ao Dubai, todas as marcas internacionais estão lá. Sim, mas Tu entras no shopping. Dubai pronto, Sim, um sítio à sim, parte. à parte, não é? Pronto, ali nos Emirados Árabes tu tens as marcas todas, ou seja, nesse sentido tu tens tudo. Sim, Agora, um país onde tu chegas e não há essas referências, não há um McDonald's, não há um Burger King, não há uma Zara, não há essas lojas que tu vês em todo o lado, só não vês, de facto, naqueles países muito pobres ou muito pequenos, como São Tomé e Príncipe, o Cabo Verde. Cabo Verde não se compara a São Tomé e Príncipe, não é essa a comparação que eu estou a fazer, mas em qualquer sítio tu tens um Costa Café, por exemplo, ou um Starbucks, ou qualquer coisa assim, ou o Café da Delta, que por acaso até há em São Tomé e Príncipe, ou marcas portuguesas, e tu chegas ao Irão e não tens essas referências, não tens. Estás de facto a entrar num mundo completamente à parte. agora Depois só há a aqui um questão. bocadinho traiçoeira. Achas que Sim. as pessoas se sentem mais em casa quando veem essas marcas? ah, não sei, achas que o facto dessas marcas estarem presentes em todas as cidades fazem
as pessoas quando viajam sentirem-se mais em casa? Pode ser uma ajuda se a tua experiência nesse país estrangeiro tiver a ser muito avassaladora do ponto de vista do choque cultural. Sim, é verdade. Pode tranquilizar-te. Saber que chegas a um sítio e que identificas os menus e que os sabores vão ser os mesmos e que se pedires pelo menu em inglês que te percebem. A mim, muito honestamente, não me entusiasma assim tanto. Não me entusiasma assim tanto. Uma das coisas que eu gosto no Irão é precisamente essa sensação de perder as minhas referências culturais. E eu gosto muito disso. Eu gosto de chegar a um sítio novo e de ter que aprender a me orientar. Gosto, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer é de ir ao supermercado, entrar nos supermercados e perceber onde é que está o arroz, onde é que estão os produtos de higiene, tentar perceber pelos rótulos o que é isto, o ter que perceber como é que funciona a rede de transportes, o ter que perguntar aos outros, o ter que me esforçar a ir ao encontro dos outros para lhes pedir ajuda, isso para mim faz tudo parte da viagem. O entrar num restaurante e não perceber nada do que está no menu e escolher comida a apontar para uma fotografia. Eu gosto disso. Claro, é um Eu gosto muito desafio, não disso. é? É um É um desafio. desafio. E às vezes não corre bem, pá, mas não faz mal. Pronto, a viagem não vai acabar por isso, não é? E o mundo não acaba por isso. Portanto, eu gosto disso. Gosto estar no outro lado do mundo e passar pelo McDonald's e cheirar a McDonald's que cheira igual em todo o lado. Para mim isso não tem piada nenhuma. Eu Não tem estava-me piada aqui a nenhuma. rir, eu estava-me aqui a rir porque na tua live já não, foi a minha convidada que foi à Índia, estava aqui a contar a experiência e eu perguntei como é que são os supermercados na Índia? Porque é uma coisa que eu também faço, que eu gosto de observar, não propriamente de me aprender a orientar nos supermercados, mas é mais de observar as diferenças culturais dentro do supermercado, porque eu acho que dizem Sim, muito sobre as diferenças no cotidiano das culturas. E o que é que tu claro. gostaste dos supermercados no Irão? Olha, no Irão eu vou sobretudo a bazares, não frequento tanto supermercados. Ok, faz sentido. Mas eles ainda fazem uma vida muito de bazar, de compras no bazar. Os bazares ainda são os grandes centros comerciais das cidades e, por norma, estão naquilo que nós designamos a baixa da cidade e são bazares absolutamente extraordinários. Eu depois de ter ido 2 vezes ao Irão, fui ao grande bazar de Istambul e saí de lá a pensar, ok, pronto, a maior parte das pessoas são os grandes bazares, o grande bazar de Istambul ou aqui em Marrocos, não é? Que acabam por ir às Medinas, mas os bazares no Irão são alucinantes. O de Esfahan, então, que é o meu preferido, são quilómetros e quilómetros e quilómetros de lojas onde se compra de tudo. Podemos ir ao talho, comprar especiarias, comprar roupa, comprar calçado, comprar ouro, comprar prata, comprar decoração para a casa, lençóis, tudo, tudo. Portanto, faz parte da viagem, não é? Passar assim uma tarde, pelo menos uma tarde, num bazar, a ver com atenção e toda a vida que há em torno do bazar e as casas de chá, e depois ir tomar um café também, conversar com as pessoas, fotografar, é hiper estimulante. Essa diferença cultural para mim é hiperestimulante. Não é? Aqui na Europa já é tudo muito homogéneo. Pronto, haverá coisas mais ou menos pitorescas em cada cidade, em cada país, naturalmente, há diferenças, mas este choque cultural não se vive nesta ordem. Verdade. E eu gosto disso. E em termos de arquitetura, o que é que tu Em achaste? termos, Sim, quais são as sim, principais diferenças? O que é que se sente quando se percorre as ruas? sim. Teherão, que é a capital, é uma cidade bastante feia para o meu gosto. É uma cidade feia, uma cidade algo caótica, uma cidade muito poluída, tem muito trânsito, carros velhos, a gasolina é muito barata no Irão, porque eles são produtores, não é? Eles têm petróleo. Portanto, é uma cidade caótica, é uma cidade com um trânsito até algo perigoso. É uma cidade com uma construção muito feia, eles têm algumas coisas assim muito modernas agora, umas torres, mas eu por norma acho a arquitetura e a construção
feia. Agora, há aquelas cidades que têm património arquitetónico mais antigo e que, por norma, o Irão tem muito património mundial da humanidade. Em todas as cidades, em quase todas as cidades há património mundial da humanidade, e aí sim, essa é a arquitetura antiga, tradicional, dos palácios, das mesquitas, dos jardins persa. O próprio jardim persa é também património mundial da humanidade, não é? O formato do jardim, com todas as suas regras de organização, as árvores que são plantadas, as flores, os cursos de água, portanto há toda uma série de regras. E isso é absolutamente extraordinário, e é uma herança não só dos persas, mas também da arquitetura e do design árabe, ainda que os persas não sejam árabes, os persas são persas, etnicamente são diferentes, a população árabe no Irão creio que anda à volta dos 5%, portanto há muito mais persas que são a maioria e até depois de outras etnias mais do norte ali do Irão. Portanto, toda essa arquitetura de mesquitas, de cúpulas, de colunas, de azulejo, que eles são exímios também nesse trabalho, isso sim, isso é maravilhoso e vê-se ali e não se vê em mais sítio nenhum. Que cidades é que tu achaste mais instagramáveis, digamos assim? São todas. Eu diria que a mais exótica para mim e também a mais hermética, digamos, das cidades que eu visitei no Irão é talvez a cidade mais conservadora. Ai, meu Deus do céu, agora vai-me dar uma branca. Portanto, é Esfahan. Esfahan é a cidade onde eu viveria. Deixa-me ver. Disparate, isto é cansaço. Deixa-me ver aqui que eu tenho o livrinho. Yazd. 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 É talvez a cidade mais conservadora e que tem um centro histórico que é também património mundial da humanidade e que é todo feito de adobe. Portanto, aquela mistura de barro com palha, e tem um casco histórico que é labiríntico. Há outra cidade que é Kashan, que tem um centro histórico muito semelhante, mas que é mais pequeno e que está mais bem recuperado. Tem sido feito um esforço muito grande de preservação, sobretudo das casas tradicionais de Kashan, que são extraordinárias. Por fora só vês muros de adobe e depois tu entras, ultrapassas aqueles muros e tens palácios primorosamente decorados com vidrilhos, com vitrais, com repuxos, com piscinas, com assim coisas. Parece que entramos mesmo no mundo das Mil e Uma Noites, e as Mil e Uma Noites são originárias ali daquela zona, não é? A Sherazade era persa, portanto, Kashan, sim, bastante instagramável por causa destas casas, onde nos podemos demorar muitas horas a fazer fotografias, e nesta última viagem, inclusivamente, eu fui com um grupo em que ousámos vestir uma série de... Eles têm lá essas roupas todas, trajes tradicionais para nos vestirmos e fazermos fotografias, e foi extremamente divertido, chorámos a rir nessa manhã. Mas depois Yazd, precisamente por causa dessa mesma estrutura, mas muito mais labiríntica, com ruas mais estreitas, em que nos podemos literalmente perder e passar horas e horas a descobrir essas ruelas, com muitas arcadas e muitos jogos de sombra e de luz. É muito fotogénica, Yazd. E depois também gosto muito de Esfahan, que é muito mais arejada, uma cidade mais moderna, antiga também, mas que foi renovada ali no século XVI, XVII, por um chá particularmente vanguardista, e que é também uma cidade muito bonita para se fotografar, com muitos palácios e muitos jardins. Portanto, estas três cidades para mim estão no top. Adorava podermos mostrar aqui um mapa para localizar. Acho que não é possível. Sim. Fica sobretudo, este percurso que eu faço é na zona central do Irão. Pronto, e era isso que eu ia perguntar. Tu recomendas para alguém que viaja, que queira ir pela primeira vez ao Irão, fazer uma viagem por entre essas principais cidades, ou essas cidades que estás a sugerir, ou ir focar-se primeiramente
numa. O que é que tu te recomendarias mais? Ficaste apenas numa cidade ou fazeres um pequeno percurso? Bem, a não ser que as pessoas pensem em voltar ao Irão muitas vezes, e por norma isso não acontece, não é? Nós vamos uma vez a um país, vemos o máximo de coisas que podemos e depois o mundo é tão grande e há tanta coisa para ver que não é comum repetirem-se destinos, ou pelo menos cidades. Portanto, eu acho que este trajeto que eu faço, que é no chamado Planalto Iraniano, na zona central do Irão, que passa sobretudo por cidades que já foram capitais do Irão, todas estas cidades, num determinado período da história do Irão e dos impérios persa, foram as capitais dos impérios persa, pelo património arquitetónico, pela riqueza histórica, porque têm muitos edifícios e muitos jardins que são património mundial da humanidade. Eu diria que faria sentido fazer este percurso. Começar em Teherão a norte e descer até Shiraz, fazer Teherão, Kashan, Esfahan, Yazd, ir a Persépolis, que é obrigatório. Persépolis, que enfim, aconteceu tanta coisa ali, não é? Aquela cidade extraordinária que foi erguida, onde o Xerxes viveu e que foi arrasada pelo Alexandre o Grande. É obrigatório ir a Persépolis e visitar também alguns sítios arqueológicos ali naquela zona, como Passárgada, por exemplo, e depois acabar mais a sul, já muito perto do Golfo Pérsico, em Shiraz, que é também uma cidade mais pequena, mas uma cidade universitária, muito jovem, também com muita cultura e com muito património para visitar. E isto faz-se em 15 dias, sensivelmente. É muito fácil viajarmos no Irão de autocarro, de comboio, de avião, eles são muito bem organizados, as estradas são muito boas, há autocarros que partem de todas as grandes cidades para todos os pontos do país, a todas as horas do dia, durante o dia, durante a noite, portanto é muito fácil, eles têm bons autocarros, chamam-lhes os autocarros VIP, muito confortáveis e viaja-se muito bem no Irão, é muito fácil e é baratíssimo. E é muito seguro, ainda por cima, é muito seguro viajar no Irão. Portanto, eu diria que para uma primeira experiência este é um bom percurso, não é? Porque depois as pessoas vão querer visitar outras coisas. Agora, eu já lá fui 3 vezes e fiz sempre este percurso e o meu grande desejo é voltar para ficar muito mais tempo. Eu queria fazer como a Alison fez e estar lá 6, 7, 8 meses para visitar o norte do Irão, o sul do Irão, aproximar-me um bocadinho mais por exemplo, do Cáspio, do Mar Cáspio a norte, ali que faz fronteira com todas aquelas repúblicas acabadas em ão, o Turcomenistão, o Uzbequistão, o Tajiquistão, toda essa área. E toda aquela zona norte também que faz fronteira com a Turquia, que é lindíssima e que eu ainda não conheço, e depois ir a algumas ilhas já no Golfo Pérsico, nomeadamente Hormuz, onde os portugueses tiveram um entreposto muito importante, ainda lá está a nossa fortaleza, e algumas ilhas que são também património mundial da humanidade, mas património natural. Parques que estão protegidos, não é? Pelas formações geológicas que são raríssimas e também pelo património ambiental que lá está. Portanto, 15 dias faz-se este percurso pela parte central do Irão e eu acho que já se fica com uma ideia já muito bem conseguida do que é o Irão e do que é a cultura iraniana. E estavas a dizer que é um país muito barato. Tens alguma estimativa assim de valor para uma viagem dessas, sei lá, de 15 dias por entre estas principais cidades? Sim, então, na última vez que eu fui, que foi em 2019, e a economia do Irão já se estava a ressentir bastante, porque na altura era a administração Trump que estava ainda, era o Trump que estava como presidente dos Estados Unidos, não que as coisas tenham mudado muito depois do Trump ter deixado de ser presidente. A pandemia também veio agravar uma série de coisas no Irão, mas a economia já se estava a ressentir bastante, a moeda iraniana já não valia quase nada, muito pouco, portanto qualquer pessoa que vá com euros ou com dólares eu nem sei como é que é dizer isto, mas eu saí daqui, quando saio daqui vou com o voo comprado, com os alojamentos pagos,
com os bilhetes de autocarro, alguns bilhetes de autocarro já também comprados, o voo de regresso, porque nós fazemos a viagem até ao sul do Irão, mas depois o voo de regresso a casa é de Teherão, portanto temos que fazer um voo interno de Shiraz para Teherão, portanto o voo comprado, também a minivan para fazermos um determinado percurso e irmos até Persépolis, porque para ir a Persépolis de autocarro não é tão óbvio, precisamos de uma flexibilidade maior e tudo isso a sair aqui de Portugal para os 15 dias, na altura, rondava os 1.300 euros, acho que era isso, Mas 1.300. tem a alimentação e assim, mas já com alojamento, é isso? Ok. Depois lá. Exatamente. Ok. O que é que isto não inclui? Não inclui táxis, viagens de metro, alimentação e entrada nos museus e nos jardins e tudo mais. Mas eu nesse ano, eu gastei e comprei, a coisa mais cara que eu comprei foi um livro que me custou 18 euros, convertido para euros. Eu não gastei 200 euros em 15 dias. Pois. Lá é muito barato, o que fica mais caro é o voo e Sim, a estadia. sim. Mas lá está, a preços de 2019, portanto atualmente não sei, imagino que esteja um bocadinho mais barato porque eles foram fortemente atingidos, o país já estava a viver bastante do turismo, com bastantes receitas a chegarem do turismo e agora com a pandemia isso foi fortemente afetado, não é? Portanto, os preços devem ter caído bastante. E a tua Alguém que se atreva a ir agora. Sim, Sim. olhem, se alguém te souber da atualização dos preços, pode deixar no chat. Sim, Ou, sim. se quiserem também aproveitar para fazer aqui algumas perguntas à Sandra, estejam à vontade. Sim, Eu sim. queria perguntar se recomendas ir em grupo ou se, por exemplo, ir a uma viagem de uma mulher sozinha se consideras perigoso ou desnecessariamente caro? Qual é a tua Não. opinião sobre... Uma viagem para uma mulher sozinha não será perigosa, como noutros países, por exemplo. Eu não iria sozinha para a Índia, não iria. E já lá estive 2 vezes. Mas para o Irão faço tensões de ir ao Irão sozinha. Porque não sei se alguém estaria na disposição de ir 6 meses para o Irão, como eu quero ir um dia, se me deixarem ir, não é? Se me derem outra vez o visto. Sim, pacífico. Conheço muitas mulheres que foram sozinhas para o Irão e que fizeram viagens bem mais longas que as minhas e que percorreram outras cidades e visitaram outras cidades e foi absolutamente pacífico. Agora é preciso ter cuidados como temos noutro sítio qualquer, inclusivamente aqui em Portugal, não é? Sim. Portanto, a determinadas horas da noite, os ambientes que frequentamos, as pessoas com quem nos damos, mas isso é transversal, não é por ser o Irão que tem que ser diferente. Mas sim, é seguro viajar sozinho, homens ou mulheres. Em grupo, claro, também é fácil viajar, é muito fácil alugar carrinhas para se viajar em grupo, Sim. é fácil conduzir no Irão. Portanto, é fácil viajar no Irão, é muito fácil. Portanto, aí vai depender do gosto de cada um, ir em grupo ou ir sozinho. Há hostels em todo o lado, não havendo hostels, há casas tradicionais para ficarmos alojados também, há hotéis também, há hotéis de luxo, há hotéis para todos os gostos. Os hostels, claro, diz? Há spas no Irão. Também, então eles têm os hammam, não é? Que são os banhos públicos e as iranianas são muito vaidosas e cuidam muito delas. Há muitos cabeleireiros, há muitas esteticistas, é possível fazer tudo, todas as depilações, tratar das unhas, das maquilhagens, elas são muito, para além de ser um povo muito bonito, o povo iraniano. Mulheres e homens são de facto um povo muito, muito bonito. E elas cuidam muito delas, acho isso muito. E há ginásios e tudo, obviamente. Há diferenças na hora para se frequentarem os espaços, homens e mulheres não se cruzam, nem em banhos públicos, nem em ginásios, nem em piscinas, portanto tudo isso está... Como é que fazem em termos de horários? Estipulam horários para mulheres, estipulam horários para homens, mas também pode haver espaços só para mulheres e só para homens. Por exemplo, nos hostels não há camaratas mistas.
Há camaratas para mulheres e há camaratas para homens. Há quartos individuais e aí aceitam-se casais, naturalmente. E hoje em dia já não se fazem perguntas nenhumas se as pessoas estão casadas ou não. Eu não sei de viajantes que hoje em dia sejam submetidos a esse tipo de interrogatório para partilharem quarto. Mas nos hostels não há camaratas mistas, portanto eu fiquei sempre em camaratas só com mulheres e os homens têm camaratas à parte e às vezes até em andares diferentes e em alas diferentes dos hostels. Mas há muito alojamento, come-se muito bem, a gastronomia iraniana é extraordinária. É muito fácil vir de lá mais gordo ao fim de 15 dias. Que petiscos é que recomendas? Recomendo tudo. Eu, entretanto, eu deixei de comer carne. Eu já não comia carne quando comecei a ir ao Irão, mas comia alguma carne, até porque às vezes não há alternativas e a carne acaba por ser os kebabs, os frangos e tal, mas é muito fácil também fazer refeições vegetarianas, porque eles consomem muitos legumes, muitos vegetais, muita fruta. É um país que tem tudo também, são muito ricos também, plantam tudo e colhem tudo. Fazem doces extraordinários e eles são bastante golosos. Muito açúcar se consome no Irão. Portanto, eu recomendo tudo. Houve quem comesse camelo e não tivesse gostado muito. Eu nunca comi camelo, jamais comeria. Mas o borrego sempre muito bem condimentado, com aquelas especiarias todas, o frango. O arroz iraniano é extraordinário. Adoro arroz. Podia viver só de arroz lá durante aqueles 15 dias. Eles põem muita fruta também na comida, usam muita fruta na culinária e muitos frutos secos, amendoim, pistacho, nozes. Portanto, a gastronomia é deliciosa. Recomendo tudo. E porquê este desejo de voltar ao Irão? O que é que te captou, o que é que tornou para ti o Irão tão especial? Às vezes é difícil responder essa pergunta. Há qualquer coisa que me emociona profundamente na cultura iraniana, na relação deste povo com a literatura, na relação dos iranianos com a poesia, por exemplo, e com as histórias. São um povo que conta muitas histórias. Com a música, gosto muito da música tradicional e até música moderna iraniana. Volta e meia vou ao YouTube e descubro artistas iranianos, até alguns que estão exilados, que não vivem propriamente no Irão, mas que acabam por produzir música que tem raízes iranianas. Gosto daquele ritmo, sinto-me feliz a ouvir aquelas músicas, gosto da arquitetura, gosto da paisagem, gosto das montanhas iranianas, têm montanhas avassaladoras com neve, há calor, há deserto, há floresta. É um país muito completo na sua paisagem. Há praia, embora para as mulheres frequentar a praia não seja assim tão óbvio. E não sei, algo visceral que eu não consigo ainda muito bem explicar o porquê, também algo conflituoso, porque eu não consigo esquecer-me, nem quero, nem devo esquecer-me que o regime iraniano é um regime que não é democrático, não é? Não há uma democracia no Irão, os direitos humanos são violados constantemente no Irão, é uma teocracia, não é? Não me posso esquecer que os direitos das mulheres ainda são muito pouco considerados. A obrigatoriedade de usar o véu islâmico, por exemplo, tem sido altamente contestada, com consequências graves para as mulheres que ousam contestar o uso obrigatório do véu islâmico, entre muitas outras coisas. Portanto, é também uma relação, não direi de amor-ódio, mas de amor e às vezes de alguma repulsa. Tenho que gerir isso com pinças também, mas não quero deixar que isso afete as minhas viagens. Portanto, é ir consciente dos problemas, é ir consciente do que é, para as gerações mais novas, lutar pelo sonho de um Irão democrático, porque há oposição, ela existe, e essas pessoas têm sofrido bastante, porque são perseguidas,
porque são presas arbitrariamente, porque não têm direito a uma defesa, porque não têm direito a um julgamento justo, etc, etc, porque desaparecem, porque são executadas. Portanto, é preciso falar disso, é preciso denunciar, é preciso estar consciente disso tudo, mas não quero que isso me impeça de lá voltar para usufruir do melhor, que são as pessoas e que é a cultura, e também de tentar perceber melhor essa realidade. Eu continuo a ler muito sobre o Irão, sobre a história do Irão, e li recentemente um romance do Amin Maalouf chamado Samarcanda, que me deu até outra perspectiva, que complementou bastante a minha perspectiva sobre a história mais recente do Irão e que esclareceu alguns detalhes das relações internacionais, por exemplo, do Irão com a Grã-Bretanha, do Irão com os Estados Unidos, do Irão com alguns países, outros países europeus. Ou seja, o Irão também foi um país onde muita gente se imiscuiu por causa da riqueza que aquele país tem, do subsolo, e também por culpa dos próprios iranianos e dos governantes que quase venderam ao desbarato essas riquezas a potências terceiras, não é? Isso depois foi criando muitos anticorpos, ou seja, nada acontece por acaso. O Irão e as relações internacionais do Irão com os outros países da comunidade internacional, o estado em que essas relações estão, tem uma causa, tem uma razão de ser. E é muito interessante, à medida que eu vou lendo, que eu vou aprendendo, ir juntando as peças do puzzle e ir compreendendo cada vez melhor o Irão. E isso faz com que eu queira lá voltar uma e outra vez, e o Irão é muito grande, é 3 vezes maior que a França, por exemplo, e eu conheço, sei lá, 20% do Irão, se calhar nem tanto. Portanto, queria demorar mais no norte, ali entre aquela zona mais colada à Turquia e depois o Mar Cáspio, até mais do que o sul, que tem zonas se calhar um bocadinho mais complexas ali na fronteira com o Afeganistão. É óbvio que é preciso ter cuidado, junto à fronteira com o Iraque também é preciso ter muito cuidado, mas eu conheço muito pouco, na verdade. Na prática, eu conheço estas cidades, estes 5 ou 6 pontos do país, e há muito mais para ver. Quero muito ir a Tabriz, que nunca fui, e tantos outros sítios. Sim, eu não sei, eu pessoalmente acho que quando nós queremos conhecer mesmo a essência de um país, temos que não nos podemos ficar pelas cidades mais turísticas ou mais conhecidas, porque não são elas que nos mostram tipo a alma da cultura. Pelo menos aqui. Claro, sim, sim. E eu acho que eu achei mesmo interessante estares a dizer que, por um lado, que te sentes segura e que é seguro viajar no Irão, e para uma mulher sozinha é extremamente seguro, mas depois, por outro lado, descreves um mundo inseguro, onde os direitos humanos não são respeitados, onde os direitos das mulheres também não são respeitados, as pessoas são perseguidas e executadas por motivos políticos. Então, eu não sei, penso que provavelmente encontras, e muita gente também encontra, um certo fascínio nesta dicotomia de poder explorar e sentir-se seguro num mundo que não é seguro. Percebes o que eu quero dizer? Sim. Bem, no Irão, para ti é seguro porque é estrangeira, Exato. não é? Enquanto turista, tu beneficias disso, e não é só no Irão que isso acontece. Há muitos outros países, mas também é preciso observar as regras, não é? Porque havendo problemas com as autoridades é grave. E o facto de ser estrangeiro também não é um passaporte, não é uma carta branca que te passam para as mãos. Eu, como Sim, estrangeira, fosse me intrometer na política do país, iria ter as mesmas repercussões. claro, sofrias as consequências. Bem, quer dizer, poderiam expulsar-te do país, levar-te até ao aeroporto e dar-te a ordem de marcha, não é? Mas é claro que quando vais enquanto turista, enquanto viajante, que não tens tanto interesse nesses, tens interesse teórico, mas não tens interesse prático, não te vais imiscuir nessas coisas. Mas se o fizeres, não é tão líquido que a viagem continua a ser tão segura quanto Claro, isso. daí eu estava a pensar em tal coisa, estava apenas Sim. Sim, mas objetivar. lá está. É porque é um Estado muito policiado, não é? E os Estados policiados, por norma, levam a que as pessoas andem mais
controladas. Portanto, é um país muito controlado. Há polícia à paisana em todo o lado. Há uma polícia dos bons costumes. As pessoas são admoestadas pelo facto de não estarem bem vestidas ou de não terem o véu a tapar bem o cabelo. Como eu própria já fui chamada a atenção, aproximaram-se para me fazer uma reprimenda qualquer e depois, quando perceberam que eu era estrangeira, fizeram-me assim, tal, não podes ir à tua vida. Mas se fosse uma iraniana, Sim, diz? sim, sim. Sim, mas se fosse uma iraniana, podia ser levada para a esquadra, não é? Porque, sim, porque é isso que acontece. Mas isso para mim é tão surreal. Pois é, mas é muito triste, é muito triste. Mas enquanto fascínio nessa diferença, é isso que eu quero saber. Ou seja, porque isso também é diferente do que nós conhecemos. É claro, mas essa é a parte que menos me fascina, essa é a parte que me entristece. Esse é o elefante que eu engulo de cada vez que lá vou. Esse é o elefante. E essa opressão sente-se. Essa opressão sente-se. E quando se entra no avião para nos virmos embora e chegamos cá, há um alívio. Há um grande alívio. Portanto, não é fácil, de facto, porque sente-se essa opressão. E enquanto mulher há ambientes que me são vedados. E não é por eu ser estrangeira que não posso deixar de cobrir o cabelo. Portanto, eu tenho que observar essas regras. Eu tenho que vestir roupas que disfarcem as formas femininas do meu corpo, eu tenho que tapar as ancas, eu tenho que tapar o cabelo, não posso mostrar os braços, eu não posso vestir uma t-shirt, eu não posso andar de t-shirt no Irão, tenho que vestir qualquer coisa por cima. E isso é uma forma de opressão, é uma forma de controle sobre o teu corpo e sobre a tua vontade, e isso sente-se todos os dias, a cada minuto em que lá estás. E há momentos em que não é fácil gerir isso. Há momentos em que tu te cansas de compor o lenço que te cobre a cabeça e em que às tantas tens o lenço enleado na tira da câmara fotográfica e o lenço enleado nas alças da mochila e o lenço está sempre a cair e tu tens que pô-lo e está calor e fartas-te daquilo. Mas as regras têm que ser respeitadas, são as regras deles. Não nos... Há uma ativista que eu sigo, uma ativista iraniana que vive nos Estados Unidos há já algum tempo, e ela defende inclusivamente que as mulheres ocidentais não deviam ir ao Irão fazer turismo, porque não deviam submeter-se a essas regras e chegar lá e submeter-se a ter que tapar o cabelo e a tudo isso, que isso não é uma forma de solidariedade para com as mulheres iranianas, e eu em parte concordo com ela. Mas eu quero muito ir ao Irão, quero muito conhecer mais do país e quero muito enriquecer-me também com a cultura deles e já fiz lá amigos e é com muito gosto que os vejo a cada regresso. Portanto, é de facto um pau de dois bicos, não é? Mas é um amargo e doce constante, Ok, adorei esta observação. Eu acho que é uma reflexão importante. Para terminar, eu queria saber o que é que te levou a escrever o teu segundo livro e o primeiro também já agora. Sim, então o primeiro, que é este, uma volta ao mundo com leitores, foi editado pela Relógio d'Água em 2017, já há 3 anos depois da viagem concluída. A verdade é que eu não tinha propriamente a intenção de escrever um livro quando fiz esta viagem. Eu queria sim conhecer leitores, fotografar leitores e escrever para o blog, coisa que fiz. Mas durante a viagem fui também escrevendo um diário. E quando o convite chegou para publicar um livro sobre a viagem, eu tinha o diário passado a limpo, tinha os posts já todos publicados e acabei por repescar também esses textos. E o que eu fiz foi intercalar aquilo que já estava disponível no blog com os excertos do meu diário que eram inéditos e que eu nunca tinha partilhado com ninguém, nem no blog, nem com ninguém. Portanto, organizei o livro dessa maneira, fui intercalando as minhas reflexões que eu já tinha feito sobre as viagens e sobre cada leitor que eu fui conhecendo e as suas leituras no blog, com outro tipo de reflexões que tinha deixado registadas no meu diário. Mas o estímulo veio do editor, que me contactou e que me perguntou se eu estaria disponível para publicar um livro com a Relógio d'Água.
Depois, e aqui o livro sobre o Irão, o Três Vezes Irão, este livro pequenino, é uma edição de bolso, são 82 páginas, é um livro muito fininho. Este livro também foi publicado exatamente pelas mesmas razões. Foi também um outro editor, neste caso Humus Edições. Eu conheço o editor e conheci também a pessoa responsável pela coleção e a pessoa que me convidou a escrever o livro. Já tínhamos estado juntos em tertúlias literárias e eu sempre a falar do Irão, porque eu sou um bocado obcecada por este tema. E uma das vezes eu tinha voltado de uma viagem, vinha muito pouco tempo, portanto vinha mesmo sob o efeito da viagem, e eles perguntaram-me, olha, não traz alguma coisa escrita sobre o Irão que quisesses publicar? E eu tinha algumas coisas escritas também no meu blog e que adaptei, tinha algumas crónicas também já escritas e publicadas noutras plataformas, mas que já não estão disponíveis online, e eu acabei por pegar nessas coisinhas todas e escrevi um texto inédito também para este livro sobre um episódio de detenção no Irão, porque eu fui detida no Irão. Acabei por ser detida. Então, ao final são horas, nos dizes que foste detida no Irão. Foi um mal-entendido. Foi um mal-entendido. Estávamos no sítio errado, à hora errada. Prisão no Irão, não quero saber. Eu fui detida, não estive foi para a presa. polícia. Estive numa sala de uma esquadra à espera que os nossos telemóveis fossem todos vasculhados e os nossos documentos. Mas sim, fui levada num carro da polícia, entrei numa esquadra, não sabia onde é que estava, perdi a noção da zona da cidade onde estava com 3 amigos que tinha feito nesse dia no hostel onde estava alojada 3 rapazes, a rezar a todos os santos para que não nos separassem, porque eu era a única rapariga do grupo, não é? Éramos 4, e depois era cada um da sua nacionalidade, ainda por cima. O sítio onde estávamos, o bairro, as nossas próprias circunstâncias, fomos abordados por um polícia à paisana que nos confiscou logo os telemóveis e os passaportes, fomos interrogados na rua e depois, perante a insuficiência desse interrogatório, fomos levados para a esquadra. Isto no máximo terá demorado 1 hora e meia, e estivemos detidos. Pronto, estávamos demasiado perto, disseram-nos eles, da residência oficial do Ayatollah Khamenei, que é o líder supremo iraniano. Não sei até hoje onde é que é a casa do senhor, mas essa foi a justificação que nos deram para nos deter, e era de noite e era um feriado nacional religioso bastante particular. Pronto, e todas aquelas circunstâncias fizeram com que nós tivéssemos uma atitude suspeita naquele sítio àquela hora da noite. Estavas na hora errada, no sítio errado à hora errada. À hora errada. E então acabei por escrever sobre isso, isto foi em 2016, portanto já há bastante tempo. Sentei-me para refletir sobre esse episódio, ainda não tinha escrito sobre isso, e é o texto inédito que está neste livrinho, Três Vezes Irão, é precisamente sobre esse episódio de detenção. Portanto, foi sempre porque os editores entraram em contato comigo e te perguntaram, então não tens nada que queiras publicar? E pronto, e assim publico. E o voltar ao Irão para fazer uma viagem maior, aí sim já irei com vontade de escrever, a pensar depois na publicação de um livro. E Sim. se os nossos participantes, ouvintes, quiserem adquirir um dos teus maravilhosos livros para este Natal, Sim. estou aqui a brincar, mas se eles estiverem interessadas em adquirir um dos teus livros, como é que podem fazer? Encontram nas livrarias de rua, nas livrarias online, tanto um como o outro. Uma Volta ao Mundo, com leitores, aliás, o outro também está à venda também no site da Relógio d'Água, que é a editora deste livro, Relógio d'Água, e agora pelo Natal vai estar com descontos. E este por ser muito pequenino e de uma editora mais pequena, provavelmente nas livrarias físicas não vão encontrá-lo com tanta facilidade, mas online, numa FNAC, numa Bertrand, numa UC, encontram, e também no site das edições Humus, da Humus Edições, aliás, assim é que é. Portanto, conseguem encomendar quer um, quer o outro online. Muito bem. Pronto, eu penso que o nosso timing está a chegar ao fim. Adorei falar contigo, Sandra, és extraordinária. Obrigada, Rita, obrigada. Abrir o Skyscanner e ver o que é que há.
Quais são os para o Irão. preços? Olha que os voos estão baratinhos, porque, quer dizer, eu estou a dizer, não, eu estive a ver no outro dia, eu com as milhas que tenho acumuladas, eu já conseguia ir ao Irão, porque a Lufthansa tem aquelas miles, as bargains, as milhas, que eles fazem lá uns negócios, e eu já consegui ir por muito pouco, ida e volta com 30 mil milhas ou qualquer coisa assim. Mas a pandemia. Vai estragar tudo. É verdade. O Irão foi fortemente afetado também pela pandemia, fortemente, aliás, foi um dos países que no início da pandemia mais esteve nas notícias. Eles agora também já estão a vacinar bastante a população, têm várias vacinas, acho que têm uma vacina própria, inclusivamente, portanto a vacinação também está bastante adiantado. Mas agora o inverno no norte do Irão é muito rigoroso, neva muito, eu não me dou bem com o frio, prefiro muito mais o calor, mas talvez para o ano, setembro, outubro, já dê para viajar com mais confiança. E o voo comprado cedo viaja-se por 300, 400 euros, mais em cima da hora, se calhar já 600, 500, 600 euros, mas a Lufthansa voa para lá, a Turkish Airways também, boas companhias, portanto Eu já fui pela British, mas a British deixou de viajar quando o Trump tomou posse, lá por causa dos embargos e não sei o quê, portanto a British Airways, pelo menos das últimas vezes que eu fui já não voava, mas pela Turkish e pela Lufthansa fazem-se voos impecáveis e bastante em conta. Tens alguma dica de última hora para terminarmos aqui a nossa sessão? Não tenho assim dicas. Se quiserem procurar o livro da Alison Waring sobre o Irão, procurem nas bibliotecas públicas, Lua de Mel no Irão, acho que é uma excelente introdução ao país. Depois, como vos disse, o Samarcanda, também do Amin Maalouf, fala de um Irão numa época que corresponde à nossa alta Idade Média e conta a história de um homem extraordinário, de um persa extraordinário, que foi o Omar Khayyam, que foi astrólogo, astrónomo, grande poeta, grande matemático, um homem muito culto, muito sábio. Conta a história da vida desse homem, aprende-se imenso sobre a história do Irão. E conta a história também mete o Titanic também lá pelo meio, um livro muito bonito que eu li recentemente. Portanto, e depois há imensa coisa sobre a história do Irão, sobre os impérios persas. Se quiserem começar por aí, acho que é uma primeira abordagem ao Irão, para ir assim abrindo o apetite. E depois podem ver o cinema iraniano também, que tem excelentes Para realizadores. terminarmos, vou-te lançar um desafio. Sim. Não, vou-te pedir uma sugestão de um filme iraniano. Sim. Força. Sim. Então, vejam o Persepolis, que é a adaptação ao cinema, mas em cinema animado, da banda desenhada Persepolis, também da Marjane Satrapi, que é uma iraniana que já não vive no Irão há muito tempo. Eu creio que ela está agora radicada em Paris, em França, há muitos anos. Persepolis é uma banda desenhada extraordinária e depois, se puderem, vejam a adaptação a cinema. Uma banda ou artista musical iraniano. Ui, música agora é que é pior, não me vou lembrar de ninguém. Há uma cantora, eu acho-lhe muita piada, é assim uma cantora bastante popular, ela chama-se, acho que é Gugush, e que foi uma senhora que, vocês sabem que no Irão as mulheres não podem cantar nem dançar em público, portanto não há concertos com cantoras nem bailados com bailarinas, e ela foi atriz, e era uma cantora muito popular até ao advento da Revolução Iraniana, e depois, como todas essas expressões artísticas em público foram vedadas às mulheres, ela esteve muitos, muitos anos sem cantar, e recentemente deixou o Irão, foi para os Estados Unidos e voltou a cantar. E então tem dado concertos nos Estados Unidos e um pouco por todo o mundo, aqui na Europa também, porque há uma grande diáspora iraniana, não é? Houve muitos iranianos, e há iranianos que continuam a abandonar o país todos os dias em busca de uma vida melhor. E então ela faz muitos estes concertos para os imigrantes iranianos. E é uma mulher com muita garra, muito elegante e com músicas muito giras. Acho que é Gugush, procurem-na, há imensos videoclipes, ela deve ter já uns 70 e muitos anos, mas é toda moderna. Como é que se escreve?
Gugush, é Googosh. Acho que é assim, Gugush. Deixo-vos essa dica. Eu tenho alguns CDs que trouxe também do Irão, mas de música mais tradicional, e não saberia dizer-vos os nomes nem dos cantores, nem dos músicos, portanto é melhor não cair nesse erro. Por último, um escritor ou poeta iraniano. O Rumi, sem dúvida, o Omar Khayyam, o Hafez, esses três, e depois um livro que vocês também só encontram já nas bibliotecas. Também não há grande coisa destes poetas traduzida para português. Vão encontrar muito nas bibliotecas públicas livros já traduzidos no século passado para português. Agora do Rumi já vão surgindo mais coisas, mas do Omar Khayyam, que eu saiba, em português não há nada nas livrarias, e do Hafez também não. E nas bibliotecas vão encontrar um livro que eu também li este ano e que adorei, que se chama Ler Lolita em Teherão, que é sobre um grupo de jovens estudantes universitárias que se reúnem semanalmente na casa de uma professora que é especializada em literatura de língua inglesa, para estudar obras literárias que começaram progressivamente a ser banidas do Irão depois da Revolução Islâmica de 1979. E é uma história verídica. Portanto, esta professora existiu mesmo, existe, ainda é viva, também já não vive no Irão, ela teve que abandonar o país, e estas alunas dela também existiram mesmo. Portanto, Ler Lolita em Teherão é um livro extraordinário, e é um livro que está cheio de livros lá dentro. Portanto, ficam com muita vontade de ler outras coisas. Temos agora aqui só uma recomendação do Spread the Books Love, que aconselha o Land Song, um documentário super interessante sobre as cantoras no Irão. Muito obrigada pela dica. Como é que se chama? Land Song. Land Song, ok. E que está disponível no YouTube, por exemplo, é fácil de ver? Se nos quiserem dizer entretanto... Ok, vou tomar nota. Ok, boa. Sim. Pronto, eu penso que, olha, adorei falar contigo, foste extraordinário, já te disse, mas não sei, senti que estava no Irão. Obrigada, Rita, também pela oportunidade que me deste. É um prazer, ficamos com uma imagem muito, com uma imagem mental do que é o Irão. Depois da tua descrição, foi ótimo, muito obrigada. Obrigada. E olha, deixa-me dizer-te, das coisas que mais gozo me dá quando eu vou ao Irão, e eu vou também trabalhar ao Irão, não é? Porque eu vou como líder de viagem, como líder desta viagem, e vou com clientes. E das coisas que mais prazer me dá é ver, à medida que nós vamos avançando na viagem e que vamos desbravando o país, ver como o olhar dessas pessoas se transforma e como as pessoas se vão abrindo àquele país, vão abrindo o seu coração, vão abrindo os seus olhos e se vão também apaixonando pelo país. E é sempre com muita saudade que a gente volta depois a Portugal. Estamos sempre a falar sobre o Irão. Sim, é muito Ainda marcante. Sim, é uma viagem muito marcante, sim, sim. Agradecer muito às pessoas que estiveram connosco hoje. Se quiserem, Obrigada. estão a mandar-te imensos elogios aqui no chat, e a dizer que não sei se está, o Land Song, não sei se estará disponível, mas é possível. Obrigada pela viagem ao Irão esta noite. Sou também uma apaixonada por este país. Muito obrigada. Que bom, que bom, que bom. Dizer que este episódio, assim como todos os outros, ficam disponíveis na página para quem quiser rever. Podem ver ou ouvir simplesmente em formato podcast. Quando estiverem a fazer as vossas coisas e ir para o trabalho, gostamos sempre de voltar a ser a vossa companhia. Se quiserem saber mais sobre o Irão, sigam aqui a Sandra no Instagram. Se gostaram desta live, todos os domingos, aqui na página, há uma live nova com o tema viagens, por vezes ligados à medicina, outras vezes ligados apenas a experiências culturais ou dicas relacionadas com viagens. Portanto, se gostaram, sigam-me também no Instagram e voltem todos os domingos, que é sempre bom ter-vos connosco. Muito, muito obrigada. Um beijinho muito grande e uma ótima semana. Obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada, Rita. Até breve. Obrigada. Um beijinho. Obrigada.